Olá, aqui é o canal do Gulan. E vamos. Olá, aqui é o canal do Gulan. Os comentários áreas de Tommy-chan, episódio 9. Como eu disse, Tommy-chan e Nagatoro. Nagatoro acho que já tá faltando pouco ou dois episódios, mas Tommy-chan ainda falta muitos episódios, então vamos comentar, porque não lembro como é que estava a questão de episódios, como eu expliquei, né? Vamos lá. Pouquinho do passado, tá? Mais um pouquinho do passado da Carol. Ou, por isso que eu botei o nome do episódio, o primeiro casal. Então vamos lá. E aí eles conseguem explicar um pouquinho do passado desse cara aí, que ele sempre vivia em casa, e aí de uma hora para outra ele conseguiu sair e dessa. E aí, o que deu para entender, ele se motivou a treinar judô ou karatê. Eu não lembro o que é isso, né? Então, e aí começa os treinos, né? Os treinos. E aí, primeira corrida, depois flexão com alguém montado debaixo em cima dele, né? Depois é isso aí, luta. E ele não sai muito bem. Ele fica em coma. No dia seguinte, só horas depois, ele acorda e alguém pergunta para ele se ele, alguém, né, que é nossa protagonista, que é a Tomo, pergunta para ele se ele gosta da Carol, né? E aí ele responde que sim, mas não sabe como expressar isso para ela, né? Então aí ele dá ela dá uma ajudinha nela, mas não ajuda muito. Depois a Carol pergunta pra ele, né? Isso já ainda em poucos minutos, 5, 8 minutos de episódio, já alguém perguntou pra ele o que ele acha da Carol, da Tomo. Carol pergunta pra ele o que ele acha da Tomo. E aí ele responde que é uma garota admirável. E aí ela ficou um pouquinho com ciúme, né? E aí o que acontece? Ela chama esse cara aí pra sair e depois da escola, pra praça. Então eles saíram pra praça. Depois ele foi pra casa dele e acontece isso. Ela tenta beijar ele por mais de uma vez. Depois ela fala assim, cara, se você é com uma garota normal como ela, né? Pelo menos é isso que ela estava falando. Imagine que a Tomo, que ainda não é uma garota, pelo menos pelas versões dela, né? E aí ele se sente medo e vai para casa da Tomo, né? Depois ela pergunta que houve, ele falou não tem nada a ver não, até que ele explica que ele chega na Carol, né? Carol chega na casa da Tomo e pede desculpa, né? É a cena engraçada. E aí é essa cena aí, como eles reagiram, né? Ela contando pela menina de cabelo preto, como eles reagiram com isso, né? E aí nessa cena aqui ela expressa que sente por ele. E aí por isso que a menina de cabelo preto chega no cara e fala assim, e aí, o que você sente por ela? E aí ela fala assim, cara, ela com uma irmã mais nova, mas... E aí ela diz assim, não precisa esconder os seus sentimentos, né? E aí essa frase dela, do jeito que ela falou, que não precisa esconder os seus sentimentos, que ele diz, curte ela, mas ao mesmo tempo não consegue nem sequer olhar direito para ela. E aí ela falou, não se preocupe não, vou dar uma ajudinha. O jeito que ela ajuda foi tipo colocar um ciúme dela, né? E aí Carol chega e fala assim, e aí, tem uma chance ainda com o cara? E aí ela fala que não, nem sequer um filho ou dois filhos, né? E aí ela sai correndo e sai chorando, né? E aí o que acontece? Ela tomou.
chega pra menina de cabelo preto e fala assim, ó, avisa pra ele o M que tu fez, né? E aí ele chega na sala onde ele estuda e explica pra ele, desculpe, mas eu afetei ela em alguns sentimentos e aí causei alguns probleminhas. E aí depois a gente vê a Tomou falando assim, cara, o que que houve? Que a Carol foi direto, mais cedo pra escola. E aí ela explica, ó, eu só expliquei o que já expliquei. E aí chega o nosso co-protagonista, né? Esse menino aí chega e fala assim, como tá Tomou? Cara, eu não consegui pegar a imagem certa, mas ela dá uma cabeçada nele que eu achei muito engraçado. E aí, beleza. Digamos, foi claro em empate, foi a confusão, né? O nome dele tá bem aí, o nome. Beleza, ela foi botar, tá lá no quarto dela e entra. Ela tá chorando muito, né? E as meninas, né, que curtem anime, drama e romance, vai curtir depois dessa cena, né? Que ela começa a chorar bastante, né? Foi drama demais nesse episódio. E aí depois ela começa a espancar ele todinho até que ele se declara. E acabou mais ou menos assim, né? Por isso que eu falei. E aí ele pergunta pra ela o que ela gosta nele, né? Ela fala, cara, como a gente se conhece desde criança, sempre que você estava ao lado dela, ela estava ao seu lado, ela sentia já estava amando uma pessoa, mas não colou para vocês que já assistem esse anime, porque mano, anime de romance pra mim eu comento porque tem para que mais meninas entrem no meu canal aqui, porque não me cativa muito, né? Não me cativa muito. E além disso, né? Confirmado, como eu disse, no nome desse episódio aqui foi o primeiro casal, porque eles não chegaram a se beijar, né? Porque eles se abraçaram do jeito que eles se abraçaram, quase foi. Então, mas o importante é que foi isso, né? E foi isso, gente. Se vocês gostaram do episódio de hoje, peço para vocês curtirem o vídeo e se inscrever. E valeu!